Lições Bíblicas Adultos. Lição 9. Vivendo o fervor espiritual. Cumprimento a todos os irmãos e a todas as irmãs com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, sejam bem-vindos à lição 9. Vivendo o fervor do Espírito. Este é o título da nossa lição. E eu quero ler como ponto de partida, na verdade o texto áudio está em Efésios 5,18, isso vocês têm na revista, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Mas eu quero ler Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Esse é o versículo 4, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, o versículo pentecostal, porque o tema, o título da lição sugere o enchimento do Espírito, que eu quero deixar isso claro nessa lição de hoje. Olha, na revista de vocês nós temos 3 tópicos. O primeiro é a importância da devoção pela palavra e oração. O 2, a importância em manter-se cheio do Espírito. E o terceiro, vigilantes contra a frieza espiritual. Então, primeiro, eu vou falar da importância da devoção. O que é devoção? É o apego, é o apreço. E isso é característica dos pentecostais. A oração, a palavra, a leitura da palavra, o estudo da palavra, nós vimos isto na lição passada. E a oração, interessante, você vê que os primeiros pentecostais dos tempos modernos, eles oraram muito, muito. O Seymour, o William Seymour, ele orou durante 7 anos, 5 horas por dia, pedindo batismo no Espírito Santo. É muita perseverança, não é? E sabe o que aconteceu? Deus falou com ele, ore mais. E ele orou mais 1 ano e meio, aumentou para 7 horas de oração. Em vez de 5, ampliou para 7 horas. Agora você vê o que Deus fez na vida dele. Deus tinha uma obra na vida dele. Então, não somente ele, o Paran também, e os seus discípulos, os primeiros, os pioneiros do pentecostalismo clássico, do pentecostalismo moderno, eram homens de oração. Nossos pais, o pastor Carlos Padilha me contou que viajava muito com o pastor Cícero do Canuto de Lima. Ele disse que no Mato Grosso, naquela época, não tínhamos os recursos de comunicação que temos hoje. Diz que ele escrevia com antecedência para a igreja, dizendo, olha, tal época nós vamos passar aí. Ele disse que levava no porta-mala do carro, foice, enxada, porque chovia e caía árvore no meio era estrada de terra, ele precisava dessas ferramentas para abrir a estrada e limpar, tirar as árvores caídas no meio do caminho. E disse que quando chegava na cidade, disse que quando ele tirava os óculos, ficava aquela marca de tanto pó assim, no rosto. Mas ele disse que o pastor Cícero Canuto de Lima chegava à noite, às vezes cansado, mas tirava a noite de oração. E não somente isso, sou um motorista, vai dormir. Sou um motorista que tem compromisso, pode dormir, mas todos os pastores com eles passavam a noite orando, buscando a Deus. Então, isso é bem característica dos pentecostais, o apego
a oração e o apego à palavra de Deus. Então, a gente ouve esses relatos, esse testemunho de pessoas que construíram a nossa história, que fizeram a nossa história. Hoje, a Igreja Assembleia de Deus é a maior igreja evangélica do país, mas muitos não sabem o que esses homens fizeram, a obra que eles realizaram, o tempo que eles se dedicaram à oração e à palavra de Deus. Muito bem. Mas o segundo tópico eu quero chamar a atenção, por isso que eu li Atos 2 e 4, que na verdade já foi o texto áureo da lição 3, que trata do batismo no Espírito Santo, e esse versículo é realmente o texto áureo, não, o texto áureo é Atos 1 e 5, eu me equivoquei, está na leitura em classe, né? Isso, 2 e 4, e todos foram cheios do Espírito Santo, a leitura em classe desse texto. Mas eu queria chamar a atenção porque é importante você interpretar de maneira correta as passagens bíblicas. E isso nossos pioneiros fizeram com clareza meridiana, vamos assim dizer. Eles entenderam. Hoje, os críticos do pentecostalismo, eles não compreendem. Porque qual o argumento deles? Olha, Atos 2 e 4, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, essa expressão, cheios do Espírito Santo, é sinônimo, é a mesma coisa que batismo no Espírito Santo. Porque em Atos dos Apóstolos, Lucas usa muitas expressões metafóricas, figuras, para designar o batismo no Espírito Santo. Quando fala, e veio sobre eles o Espírito Santo, caiu, enquanto Pedro falava, caiu sobre ele o Espírito Santo lá na casa de Cornélio, e derramou o Espírito Santo, a promessa do Pai. Então, são diversas expressões metafóricas que indicam o batismo no Espírito Santo. Então, a expressão cheio do Espírito Santo nem sempre significa o batismo no Espírito Santo. Então, não é por isso que vamos dizer que a passagem de Atos 2 e 4 não é uma referência ao batismo no Espírito Santo. Não podemos afirmar isso, não podemos dizer isso. Então, por exemplo, Paulo, em Efésios 5,18, que é aqui o texto áureo, né? E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, o que acontece? Quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, cerca de 120 discípulos, incluindo discípulos e discípulas, estavam naquela reunião, reunidos no cenáculo. Então, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Então, e Pedro, lá em Atos capítulo 11, versículos 15 e 16, chama isso de batismo no Espírito Santo. Então, isso, até mesmo os teólogos não pentecostais reconhecem isso. Muito bem, isso é ponto pacífico. Mas o que me chama a atenção é o seguinte, porque em Atos capítulo 4 e versículo 18, nós lemos o seguinte: e Pedro, cheio do Espírito Santo. Aí alguém vai dizer, olha aí, tá vendo? Viu que cheio do Espírito Santo não significa ser batismo batizado no Espírito Santo? Porque Pedro já foi batizado no dia de Pentecostes, sim, mas o que acontece é que a obra do Espírito Santo é uma obra dinâmica. Por isso que no tópico 3 fala para a gente tomar cuidado, ser vigilante contra a frieza espiritual, porque a obra do Espírito ela é dinâmica.
Então, você foi batizado no Espírito Santo, você falou línguas, muito bem, mas você precisa preservar, sabe, esse fervor do Espírito, que é o tema da lição, esse fervor do Espírito Santo na tua vida. Então, ser cheio do Espírito Santo significa isso também, preservar o que Deus já fez na tua vida. Paulo, por exemplo, em Atos 19, ali deixa claro que Paulo foi batizado no Espírito Santo. A expressão cheio do Espírito Santo, em Atos 9:17, quando Ananias saudou Saulo de Tarso: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu a ti no caminho por onde vinhas, enviou-me para que vejas e sejas cheio do Espírito Santo. Ali fala do batismo no Espírito Santo. Paulo havia se convertido 3 dias antes, no caminho de Damasco. Chegou em Damasco, ele recebeu a cura, a sua vista foi restaurada, e ele foi cheio do Espírito Santo. Mas veja que em Atos, no capítulo 13, e versículo 9, novamente diz ali: todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse. Então veja, Paulo, que já havia sido batizado do Espírito Santo, e aqui novamente fala do enchimento do Espírito. Isso acontece com todos nós, crentes em Jesus, que somos batizados no Espírito Santo, e há momento na vida que nós recebemos um enchimento do Espírito Santo. Isso acontece. Então, isso é bom ficar claro, porque já havia até crente pentecostal, Oséias explica como que João Batista foi cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. E Zacarias, o pai de João Batista, também foi cheio do Espírito Santo antes do Pentecostes. Sim, você precisa entender o significado de cheio do Espírito Santo, da expressão cheio do Espírito Santo, à luz do seu contexto. Aí entra a interpretação. A interpretação precisa ser cuidadosa para que não haja confusão. Então, cheio do Espírito Santo é uma das metáforas que significa o batismo no Espírito Santo. É uma das metáforas, como, por exemplo, e veio sobre eles o Espírito Santo, e caiu o Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, e derramou o Espírito Santo. Então, é uma linguagem metafórica para descrever o batismo no Espírito Santo, e todos foram cheios do Espírito Santo. É uma dessas linguagens metafóricas. Então, é importante que o irmão e a irmã, o professor, deixe isso claro na escola dominical, porque a obra do Espírito Santo, ela é uma obra dinâmica. Então precisamos aqui, como diz o tópico 3º, vigilantes contra a frieza espiritual, porque Paulo, nessa segunda parte do texto da leitura em classe, Paulo descreve as características do crente cheio do Espírito Santo. Fala de cântico espiritual, salmos e hinos e cânticos espirituais, salmodiando no Senhor no vosso coração, dando graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Fala da submissão. Então, são características do crente batizado no Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo reflete essas características na vida, no seu dia a dia. Então, é muito importante que o crente saiba e entenda isso, porque quando alguém vier questionar o batismo no Espírito Santo, de Atos 2 e 4, querendo confundir, eles pensam, não, aí é uma questão de interpretação, questão de hermenêutica. Então, cada caso é um caso. Você precisa entender à luz do contexto. Olha, sim, Atos 2 e 4 fala, e todos
foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Veja que a glossolalia está associada a ser cheio do Espírito Santo. E Pedro diz lá em Atos 11,16 que isso é o batismo, a ser batizado no Espírito Santo. Isso é líquido e certo, não tem o que discutir isso. Agora, você não pode pegar a expressão cheia do Espírito Santo e misturar, por exemplo, como no textual da lição de Efésios 5,18, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual foste selados para o dia da redenção. Então, ser cheio do Espírito Santo ali fala do fervor do Espírito, vivendo, como diz aqui o título da lição, vivendo o fervor espiritual. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus abençoe a cada um de vocês, que tenham uma boa aula, que os seus alunos sejam edificados e fortalecidos pela palavra de Deus. Amém. CPAD, a editora da Escola Dominical.